Olá, pessoal. Vamos aqui iniciar um outro vídeo, né, que auxilia vocês na parte desse assunto chamado de concentrações, tá? Sobre concentrações. São as soluções. Soluções, né, novamente, falando a respeito das soluções, a gente vai lidar aqui nos nossos problemas com soluções líquidas, já que eu tenho as sólidas, né, e as gasosas também. Tá? É só fazer uma revisãozinha aí a respeito. E agora a gente está tratando de concentrações. E essas concentrações nós temos que entender, tá? Que eu sempre estou fazendo uma relação. O que é uma relação? A relação de quantidades, né? De soluto com solvente, solução. Então eu tenho que saber a definição de cada um desses componentes da solução, que fazem parte da solução, tá? Então, soluto, né, eu peguei, já tinha definido para vocês que é a menor parte da mistura, né, que eu estou fazendo uma solução, e o solvente vai ser a maior parte, tá? Mas, claro, isso daqui é só uma maneira que a gente tem de fazer a diferença entre as partes, tá? Tem outras definições aí, certo? O soluto é o que se dissolve e o solvente é o que dissolve, né? Tá? O soluto é o que se dissolve e o solvente é o que dissolve, tá? O dissolvido é o soluto, tá bom? É só você entender isso daí. Aí, para você lembrar, você sempre faz uma associação, olha, o sal e a água, tá? Quem está se dissolvendo? É o sal, certo? Então, o sal vai ser o soluto e a água que está dissolvendo vai ser o solvente, tá ok? O que dissolve. E, claro, o conjunto dos dois, soluto e solvente, vai ser a solução. Então, para isso, olha, outra coisa, nós precisamos, tá? Nós precisamos das escalas, quer dizer, a gente está lidando com grandeza, a gente está lidando com escala de massa e escala de volume. Nós só temos duas escalas. E a gente tem que saber, né, andar nessas escalas, como eu já tinha falado, passar do grama por quilograma, do quilograma por grama, por miligrama, e assim por diante, tá bom? De acordo com o problema. O problema é que vai ordenar. Se o problema não ordenar nada, você não faz, né, transformação nenhuma. Não vai fazer transformação adoidado aí, ok? Então, olha só, continuando, né, anteriormente eu tinha falado de concentração comum, nós falamos a respeito de uma fórmula e falamos sobre a densidade, tá? Agora eu vou falar sobre mais duas, que é o título, conhecido também como fração em massa, e a molaridade, né, que antes era chamada de molaridade, a gente continua ainda chamando, porque ela trata de mol por litro, a gente chama de molaridade, mas é concentração e quantidade de matéria, certo? Então, primeiro nós vamos começar aqui com o título, e esse título, aqui maior, e o título, todas as concentrações, eu estou representando com uma letra, tá? Se vocês forem olhar, né, verificar em outros livros, tá? A maioria dos livros, eles tratam esse T aqui com uma letra grega, chamada de tau, certo? Mas aqui eu não vou colocar essa letra para complicar mais ainda. Eu vou começar com o nome da concentração, título. O que interessa aqui é o significado, tá? Ou fração em massa. Olha, fração, já está dizendo que é um quociente, tá bom? Uma razão. Então, olha aqui a definição, quociente entre a massa de soluto. Então, vejam que eu sempre estou fazendo uma relação do soluto com a solução aqui, olha, tá? Em todas as concentrações aqui que eu estou usando, eu estou fazendo essa relação, tá ok? Então, a massa de soluto e a massa da solução, certo? Como trata-se de massa, eu chamo esse título de título em massa. Se eu tivesse os dois volumes, certo? Os dois volumes, quer dizer, volume de 1 e volume de 2, eu chamaria de título em volume. Então, dependendo do que eu estou fazendo a medida, tá? Do que o problema está fazendo a medida, ele vai pedir, ó, título em massa, então você vai fazer a relação de massa a massa, tá? Volume, vai fazer a relação volume-volume, tá ok? Outra coisa é que você tem que entender aqui, tá? É que essas unidades, olha só, eu estou fazendo a relação entre duas unidades iguais. E claro que quando eu for fazer essa divisão, olha só, e é uma divisão,
tá bom? Quando eu for fazer a divisão, vai dar adimensional, ou seja, sem dimensão. Ou seja, olha só, se eu tenho o título aqui, ele está dizendo que o título é a massa de soluto pela massa da solução, tá? As unidades, elas têm que estar iguais, ou seja, tem que estar tudo em grama. Se tiver a massa de soluto em grama, eu tenho que passar, tá? A massa da solução, eu tenho que passar a massa da solução para grama também. Por quê? Porque as unidades têm que estar correspondentes, tá? Elas, se eu passar, por exemplo, para quilograma, se eu quiser passar tudo para quilograma, beleza, passo tudo para quilograma. Aí eu pego, vou botar aqui quilograma, o outro vai ter que estar em quilograma e vice-versa. Então, sou eu que vou escolher, mas essa relação aqui, em cima e embaixo, elas têm que estar iguais. Por quê? Se não estiverem iguais, não vai dar dimensional, e ela tem que ser adimensional. As massas têm que estar medidas na mesma unidade. Para isso, você vai usar a escala quando for necessário. E quando você for cortar, né, aqui vai dar 1, né? Ou seja, adimensional, não tem dimensão nenhuma, tá? Então, novamente chamando a atenção para essa fórmula aqui, olha, tá? Vocês podem escrever essa fórmula da seguinte forma também, olha, é a mesma fórmula, só que a massa da solução é a somatória dos dois. Eu poderia escrever assim também. Quando é que eu vou usar essas fórmulas aqui? Quando o problema pedir. Às vezes o problema ele dá as duas massas, soluto e solvente, aí você vai, claro, jogar na fórmula e você tem que entender. Olha, esse M100, o índice é a massa, a somatória das duas massas, quer dizer, a massa de soluto e solvente. Não esqueça. Solução é a somatória, tá? Solução é a soma do soluto e do solvente. Aqui a gente está chamando o índice 1, tá, de soluto, e o índice 2 de solvente. Não pode esquecer isso. Isso é uma maneira da gente se organizar. Se você não se organizar, você vai errar nas contas, tá? Então tem que ser bem claro. Então, se a solução eu estou medindo o volume, você vai usar V, né? V sem índice, tá? O soluto, olha, tá? Solvente. Se for massa, massa sem índice, M1 mais M2, solvente. Tá? E assim por diante. A gente só está usando essas duas unidades aqui, né? Essas duas grandezas, volume e massa. Tá? Então você tem que entender. Outra coisa, pessoal, é quando eu vou pedir muito aqui a porcentagem. Tá? Então, qual é a porcentagem? Você pega o título, você calcula o título e vai multiplicar por 100. Aí você já tem a porcentagem. Você pode jogar em regra de 3 também, se você quiser, tá? Mas contanto que você entenda que o que é que se representa essa porcentagem, olha. Quando eu botar a porcentagem, por exemplo, se eu disser assim, olha, o meu título é 10%, tá? O que é que significa isso, 10%? Significa que eu tenho 10 sobre 100. Então, olha só, uma razão, tá? E aqui, o que é esse primeiro aqui, pessoal? Isso daqui é soluto e esse daqui é solvente. Esse é o significado. Solução, desculpa. Solução. Tá? Então, quando eu escrevo 10%, eu quero dizer que eu tenho 10 gramas, quilogramas, tá? 10 partes. 10 partes do soluto, tá? E 100, né? E 100 partes de solução. Melhor falar assim, se eu usar a unidade de grama, vai ser gramas. Se eu usar a unidade de quilograma, vai ser quilograma. Então, é melhor eu dizer assim, olha, eu tenho 10 partes de soluto e 100 partes de solução. Tá bom? A mesma coisa serve para você colocar para volume, né? Tá? Então, aqui é ter atenção. A concentração em quantidade de matéria. Olha, isso aqui a gente vai usar bastante, aí, eu chamo também de molaridade, eu vou representar aqui por M. Tá? Se vocês forem ver nos livros aí, tem várias representações. Então, novamente, olha, o quociente do número de mols, tá? De soluto, olha, soluto e solução, certo? Sempre eu tenho essa relação aqui, tá? Então, olha só a fórmula como fica, certo? Eu chamando o N1 de número de mols, então lembre-se que esse número de mols, tá?
ele é dado por essa relação aqui, olha. A gente viu anteriormente também, olha. Isso daqui é o peso molar ou massa molar da substância, tá? Eu somo os átomos, né, a massa de todos os átomos e tiro a fórmula. Então, quando você tira essa fórmula, você joga nessa, nessa, nessa equação aqui e vai sair essa, tá? Bora fazer devagar aqui, ó. Bom, olha lá. N1, que ele está representando o soluto, tá? E o volume da solução. Olha só, o N1, como eu estou tratando de soluto, vai ser M1 sobre peso molecular de 1, certo? Que é o número de mols, dividido por V. Quando eu fizer a jogada matemática, né, vai dar M1 sobre peso molecular de 1 vezes V, tá? Para a gente chegar nessa representação nossa que a gente tem aqui, que a gente vai usar bastante, tá bom? Então, muita atenção. Às vezes, no problema, ele dá só o N1 já, beleza, tá bom? E o volume, aí eu jogo nessa primeira. Tá? Quando ele der a massa, der o peso, der condições para nós calcularmos o peso molar. Então, se você tem condições, ou seja, uma tabela periódica, você pode calcular também o peso molar ou massa molar, né, das substâncias que irão aparecer, tá? E aqui a unidade, olha, ela é fixa. O que significa fixa? É que esse litro aqui, olha, tá? O volume tem que estar em litros, tá bom? Então, por que é mol por litro? Porque a unidade, né? A unidade de número de mols é mol. E a unidade de volume é litros. Então, por isso, mol por litro, tá? Quando nós formos calcular concentração e quantidade de matéria de íons, a gente vai ver alguns exercícios e a gente tem que entender, tá? Os íons, né, formados da substância, por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha, tá? Eu tenho a minha equação de dissociação. Dissociação, ou seja, quando eu jogo o sal de cozinha na água, ele vai se dissociar nesses dois íons aqui, ó. Ah, eu tenho que saber isso daqui, tá bom? Então, eu vou dar uma quantidade aqui, uma quantidade molar, tá? Desse sal inicial, e eu quero saber, geralmente, a quantidade desses íons, certo? Então, para eu saber, eu tenho que saber esse grau de ionização. O que é isso, pessoal, esse grau de ionização? O grau de ionização, ele diz quanto dos íons, né? Quanto da substância ela foi dissociada, tá? Então, por exemplo, ela vai ser em porcentagem, certo? Também. Então, eu vou dizer, olha, desse sal aqui, 50% foi dissociado. Então, se 50% foi dissociado, aí eu posso passar para um número decimal. Lembre-se sempre que eu posso passar qualquer número para número decimal. Então, quando ele der em porcentagem, eu tenho que passar isso daqui para número decimal. Como é que você passa? Dividido. 50% não é 5 sobre 50 sobre 100. Quando você passa para o número decimal, você vai ter 0,5. A mesma coisa ocorre com 10%. Simples isso, tá? É só você fazer a divisão por 100, se for porcentagem, você tem que passar para o número, tá? O número decimal, sempre para fazer essas contas, tá? Então, não esqueça disso daqui. Isso que é bom ter uma calculadora. E aqui a concentração que ele vai dar sempre da substância, tá? Que vai ser dissociada, ok? Então, um exemplo aqui, ó. Tá? Qual a concentração em mol por litro? Ele já está dizendo aqui quem são os íons que vão ser dissociados, ó. Tá? Eu vou jogar na água e eles vão se dissociar. Presentes em uma solução de sulfato férrico. Está aqui a substância, ó, tá? Sulfato férrico. De concentração, está dando a concentração aqui, olha, o M, tá? Que possui grau de dissociação, esse é o alfa, tá? Esse é o alfa. Então, quando você for fazer, para calcular direitinho, você tem que fazer a dissociação desse íon. Aí, novamente, olha, vai entrar aquelas partes que eu falei. Como é que você vai saber quais são os íons aqui? Aqui ele já está dando, olha. Quem são? Tá fácil, tá? Eu já botei aqui a equação de dissociação. Mas você tem que fazer, tem que saber fazer, olha, tá? A equação, os íons que estarão presentes. Então, olha lá. Eu invertendo, tá? Esse 3 vai passar para cá,
olha lá, a carga do ferro mais 3, e esse 2 vai passar para cá, olha, do sulfato. São duas partes sempre, não esqueçam disso. Então, olha só, eu tenho 2 ferros aqui, eu tenho que fazer, claro, meu balanceamento, olha, tá? Tenho 3 sulfatos aqui, vou botar o 3 aqui. Então, tá aqui, olha, balanceado, tá bom? Então, olhando para essa fórmula daqui, olha, tá? Olhando para essa fórmula, como é que fica, olha? Como é que eu vou fazer a minha fórmula? Então, eu tenho que, quem são os íons? São o F3+, ou mais 3, se você quiser colocar. Boto logo aqui as partes, ó. Sulfato, íon sulfato. Certo? Bota na fórmula, olha, eu vou fazer aqui a fórmula, de acordo com o que está aqui em cima, olha, tá? XMA, só para a gente entender direitinho aqui. XM alfa, tá? Que é o grau de associação. Então, quem é esse X? Olha, o X aqui, tá? Vou botar em todos eles aqui. Todos eles têm a mesma fórmula, olha, que vai mudar, claro, algumas às vezes que muda. Às vezes o que muda é, é esse X, tá? Quem é esse X? Olha, esse X é a quantidade aqui, ó, tá? Então, do ferro é 2, do íon ferro é 2, e do íon sulfato é 3. Olha só, tá? Aí o resto fica tudo igual, olha. O M, qual foi o M que ele deu? Olha, eu já tirei aqui, o M é esse aqui, ó, tá? É 4,5, tá? Vezes o alfa, olha. Só que esse alfa, eu vou passar, né? Alfa, não esqueçam que o alfa, 95%, é igual a 0,9. É só você dividir, tá? Divida por 100 e você vai ter o valor, tá? Então, o que vai modificar aqui é só essa quantidade. Veja que se fosse 1 ou se fossem iguais essas quantidades aí, tá? Ia dar o mesmo valor. Mas aqui no caso, quando vocês forem fazer essa continha aí, tá? Primeiro aqui vai dar 8,1, só você fazer a conta aí. E o segundo vai dar 12,15, tá? Qual é a unidade? Mol por litro. Mol por litro, tá? Então é simples, é claro que tem que ter muita atenção, tá? Para as unidades principalmente, ok? Partes por milhão. Mais tarde a gente vai trabalhar com isso daqui, ok? Se for necessário, eu vou mostrar para vocês um outro vídeo a respeito dessas partes por milhão. Quando eu tenho uma unidade muito pequena de título, de molaridade, eu posso passar, né, para parte por milhão, que fica um número melhor de se trabalhar, tá? Bora passar aqui em frente. Os exercícios de título aqui, para vocês fazerem as atividades aí que eu vou passar. Olha. Prepare uma solução, certo? Dissolvendo 18 gramas de sacarose, quer dizer, açúcar, né? Em 382 gramas de água, tá? Então, daqui você pode até fazer em casa, medindo, botando na balança, né? 18 gramas de soluto, olha, que é o sacarose, e 382 gramas de água. Então, olha só, a primeira coisa que você faz é organizar o seu, já que você quer o título, olha lá, tá? Já que você quer o título, é organizar, né, quem são esses valores que ele está dando, tá? Então, aqui você tem que saber que isso aqui é a massa de soluto, então M1, e esse daqui é a massa de solvente, certo? Que é M2, tá bom? Título em massa e em porcentagem dessa solução. Então, olha só o que ele quer saber. Ele quer saber o título em massa, tá? O título em massa é esse aqui, ó, certo? E o título em porcentagem. É isso que ele quer saber, ó, tá? É isso que ele quer saber.
título em massa, já que eu tenho a massa aqui, tá bom? Então, organizei meus dados, tá? Eu vou verificar aqui, vou jogar logo na minha fórmula, tá? O título em massa, primeiro título, né? O título em massa é M1 sobre M, tá? Então, vejam que eu tenho aqui as duas massas, olha. Ele não deu a massa da solução, né? Mas você pode calcular a massa da solução como? Você pode calcular separado ou pode jogar na mesma fórmula, olha. Eu vou jogar na mesma fórmula para ficar mais fácil aqui para a gente trabalhar, olha. Certo? Eu poderia calcular separado, tá? Então, feito isso daqui, eu vou jogar, olha, os valores que eu tenho. Eu tenho 18, aí embaixo vai ter a solução, que é a soma dos dois, olha. 18 mais 382, tá bom? Você somando isso daí, você vai ter um valor de 18 dividido por 400, tá? Que vai ficar 18 dividido por 400, vai ter um valor de 0,045. Olha lá. Como eles estão na mesma unidade, é claro, como eu volto a falar, ele não vai ter unidade, ele é adimensional. Se não tivesse na mesma unidade, você tinha que passar esses valores para a mesma unidade, tá? Bora fazer o outro aí que ele está pedindo. Bom, ele quer saber agora o título em porcentagem. Aí, olha só, título em porcentagem fica fácil da gente calcular. Por quê? Porque eu preciso do título, e eu tenho, e multiplico por 100, tá? Quando eu fizer isso daqui, eu tenho o título em porcentagem que eu represento dessa maneira aqui. Ó. Então, vai dar 0,045, né, vezes 100. Multiplicando isso, ou seja, andando a vírgula duas casas, eu vou ter 4,5%, certo? Esse é o título em porcentagem, tá? O que é que significa isso daqui, olha? Tá? O que é o significado disso? Tá? Qual é o significado? Eu não estou pedindo, mas você tem que saber o significado desse valor aqui, 4,5%. Significa que eu tenho 4,5 partes, tá? Partes de soluto, soluto, né? Tá em cima, olha lá, soluto aqui, ó, soluto e solução, tá? Em 100 partes de solução. Aí você dizer, pô, mas essa parte aí, como eu estou falando, se você medir em gramas, você vai dizer assim, olha, tem 4,5 gramas de soluto e 100 gramas de solução. Se eu tiver medido em quilograma, eu tenho 4,5 quilogramas de soluto e 100 quilogramas de solução. É isso que significa, né, essas partes aí. Depende da medida que você estiver fazendo ou que você vai fazer, ok? Segundo aqui, diferente, olha, tá? Agora, nesse daqui eu quero que vocês percebam que as unidades, olha, as unidades tá tão diferente. Esse daqui está em quilograma e esse daqui está em gramas, tá bom? Então eu tenho que ter cautela aqui, tá certo? Para saber como é que eu vou fazer. Então, primeiro, olha, ele quer saber o título em porcentagem, tá bom? Então vou colocar aqui no meu problema o que ele quer. Título em porcentagem. Mas veja que para você calcular o título em porcentagem, você precisa do título, tá bom? Senão você não vai poder calcular esse título em porcentagem, né? Que a gente sabe que a fórmula é multiplicada por 100. Então, o que é que você vai fazer aqui? Bom, primeiro você vai ter que organizar aqui, já que a gente não está na mesma unidade, tá? Então, o M1, ele deu aí, tá? O M1, que é 75 gramas. Bom, e o M2, ele não deu a massa da solução, ele disse dissolvida em água, quer dizer, ele não está usando a palavra solução aqui, ele está usando água. Então, a água aí é o meu solvente, o M2, tá? Olha aqui.
muita cautela. Por que eu estou fazendo assim, tá? Então, olha só, pessoal, o que eu vou ter que fazer aqui? Como essas unidades aqui, tá? Essas unidades, elas não estão iguais, quer dizer, não estão compatíveis, olha. Aqui está quilograma, aqui está grama. Ou eu vou passar isso daqui para quilograma, certo? Para ficar tudo igual, ou eu vou passar essa segunda aqui para grama, tá? Eles têm que ficar na mesma unidade. Então, eu que decido. Vai dar o mesmo valor, tá? Então, eu vou calcular, eu vou passar esse valor aqui, olha, tá? Eu vou passar esse valor aqui para gramas, certo? Aí, para isso, lembre-se que eu tenho que fazer esse cálculo aqui separado, tá bom? Aí eu tenho que usar, né, essas escalas. Vocês não podem esquecer dessas escalas, olha. Essa daqui é a de massa, tá bom? Porque eu tenho quilograma. Essas duas aqui são a de volume, olha. Eu tenho a de litro, olha, tá? Eu tenho o litro aqui, olha, tá? E eu tenho aqui o metro cúbico, certo? São as duas escalas. E a unidade de massa é o grama, tá bom? E eu não posso esquecer que sempre que eu andar para a direita, eu vou multiplicar, e quando eu andar para a esquerda, em todas elas é assim, tá? Eu vou fazer uma divisão, tá bom? Então lá eu quero passar aquele quilograma, olha, tá bem aqui, ó. Eu quero passar o quilograma para grama, certo? Então para isso, olha só, eu vou andar, tá? Da esquerda para a direita, quantas casas? Olha, 10, 10, 10, ou seja, 3 zeros, certo? Eu vou andar 1000 partes aqui. Se eu fosse andar para a esquerda, eu faria uma divisão por 1000. Como eu vou andar para a direita, eu vou fazer uma multiplicação por 1000, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, feito isso daqui, aí vou pegar meu número, olha, vou jogar isso numa calculadora, tá? Que fica muito mais simples. Isso daqui eu tenho que mostrar, tá? No problema que você está fazendo. Em provas eu cobro muito isso daqui, tá bom? Você tem que mostrar o seu cálculo. É um cálculozinho besteira, tá? Porque você não vai gastar muita coisa para você calcular. Você só tem que ter, claro, uma escala, né? E saber andar nessa escala. Ou você poderia passar isso daqui para quilograma. Lembre-se, passei aqui tudo para o grama, tá bom? Então, olha só. A primeira coisa que para eu calcular, eu pego e digo assim, bom, ele quer o título em porcentagem, tá bom? Para calcular o título em porcentagem, eu preciso do meu T, certo? Então, ainda não posso fazer isso aqui, ó. É uma maneira que eu tenho de me organizar. Então, tudo eu tenho que mostrar, olha. Eu não posso fazer cálculo, dizer, eu esqueci em outra página e tal. Tem que mostrar isso aqui, senão quem está corrigindo vai pensar que você pulou. Então você tem que mostrar que você calculou. Tá bom? Seus cálculos, tudo que você calculou, você tem que mostrar. Então vamos lá. M1 é 75, tá? E o M1 mais M2, você vai somar. Você pode fazer essa conta separada, tá bom? Ou colocar eles tudo juntinho aqui, que fica melhor. Eu, pelo menos, acho melhor. Tá? Aqui vai dar 300. Aí você tira esse valor aqui, olha. 75 dividido por 300 vai dar 0,25. Pronto. Aí agora sim, vejam que o pedido do problema é a porcentagem. Ele não quer saber isso aqui que eu estou calculando, tá? Isso daqui é necessário para que eu calcule o T em porcentagem. Pronto. Agora que eu tenho o T em porcentagem, eu vou calcular. Tá bom? Então veja que é por parte. Eu não vou fazer cálculo adoidado. Eu primeiro armo o que ele está pedindo e vejo o que é que eu necessito, o que é que eu preciso para calcular esse pedido dele, do problema, tá bom? Então calculei 0,25, pronto. Agora é só multiplicar por 100 e você vai ter o título em porcentagem, tá? Que é aquela que eu acabei de falar para vocês. O que é que significa isso? Tá? Significa, pode cair num problema. Eu posso dizer assim, olha, determine a porcentagem, aí eu pego, boto uns itens lá, né? Um monte de significados, aí você tem que saber.
tá bom? Então, aí você olha logo para a fórmula, tá? Aí você tem que saber, olha, isso daqui em cima é soluto, isso daqui embaixo é solvente. Então, se você tem uma razão, você vai sempre raciocinar dessa forma, tá? Então, 25%, né? 25 sobre 100. Então, você vai raciocinar, olha, eu tenho 25 partes de soluto, essas partes, né? Em 100 partes de solução. Não esqueça o significado, é muito importante, ok? Então, essa escala tem que estar na mente de vocês, tá? Concentração e quantidade de matéria, certo? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que pegar a fórmula, né? Não esquecer da fórmula, dos significados dela, tá bom? Porque a gente vai usar direto. Então, eu vou pôr bem aqui em cima, olha, tá? A concentração e quantidade de matéria. Ela tem duas maneiras de escrever a mesma fórmula, tá? Que o número de mols, e aqui, se der por acaso a massa, eu posso calcular por essa forma, tá? Então, tem duas maneiras aqui. Outra coisa é que essa unidade é em mol por litro, ou seja, o meu volume tem que estar em litros. Se não tiver em litros, eu tenho que passar, tá? Então, é ler e verificar o que é que ele está pedindo, tá? Então, esse daqui é um exemplo que eu tenho de concentração em quantidade de matéria, tá? Então, bora retirar os dados. Olha, calcule a concentração em quantidade de matéria. Então, ele já quer saber o M, né? O M do meu problema, olha. Concentração em quantidade de matéria, certo? De uma solução aquosa, quer dizer, em água, de cloridreto, de cloridreto, tá? Que num volume de 500 ml contém 2,9 gramas. Então, bora tirar, olha, o cloridreto é esse daqui, tá? Daqui era para botar um D, tá bom? Então, bora verificar do que se trata essas unidades, tá bom? ml, aqui ele está dizendo, olha, que é volume, mas se ele não dissesse que era volume, eu tinha como saber, olha, se é ml, é volume que ele está lhe dando, mas aqui ele já disse, olha, é volume, fica melhor ainda, tá? Então, 500 ml, coloco aqui tudo legal, olha, os dados do problema. E aqui, claro, o grama só pode ser o quê? Massa. Então, eu tenho a massa, está em gramas, está tudo beleza. Bom, se tivesse diferente do grama, aí eu teria que passar para o grama, tá legal? Muita atenção. Então, vamos lá. Ele quer saber o M, ó, tá? Então, para calcular o M, é assim que você faz, ó. Você vai jogar na segunda fórmula, certo? Vai jogar na segunda fórmula. Bora ver o que é que a gente tem, olha. Eu tenho volume? Tenho. Eu tenho a massa? Tenho. Eu só não tenho quem? Esse camaradazinho aqui, ó, tá? Eu não tenho esse valor, certo? Bora dividir aqui para a gente fazer os cálculos legais. Não pode esquecer qual é o pedido que ele está querendo. O que é esse valor, certo? O que é esse valor? Esse valor é o peso molar ou a massa molar da substância. Quem é a substância? HCl, certo? Então, para você calcular esse peso molar, você tem que somar a massa que foi dada. Se não foi dada, você tem que ir numa tabela periódica, tá? Dos átomos aqui, olha. Tá? Por isso que ele deu, olha, massa atômica, tá? E essa massa atômica é dada em gramas por mol, ou seja, está em molaridade, que a gente passa tudo para grama, quer dizer, o hidrogênio aqui tem 1 grama, o cloro tem 35, gramas, porque eu estou lidando com mol, tá? Então, como é que eu calculo aqui? Olha? Vou calcular aqui devagar. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Tenho 1. Quantos cloros eu tenho aqui? Tenho 1. Multiplico pelo peso que ele deu, olha. Tá? Então, é 1. Certo? E do cloro também, multiplico pelo peso que ele deu. Multiplico 3. Fazendo assim devagar não vai ter problema nenhum. Tá? Então, vai ter 1, 35,5. Cuidado para ficar, né? Unidades
embaixo do outro, aí você soma isso aqui, vai dar 36,5, tá? Então, olha lá, começou a fazer muito cálculo. Como é que eu sei que eu tenho que calcular? Aí, novamente, você olha para a fórmula e verifica o que é que você vai atrás, tá bom? Você já pode jogar aqui dentro? Pode jogar tranquilo? Não, aí você tem que ter cautela, olha, tá? Esse 500 ml, ele tem que ser passado, certo? Para litros. Aí você vai olhar lá, certo? Na escala, o que é que você vai passar? Está em ml, olha. Você quer passar para litros. Então, passando para litros, você vai andar nesse sentido. Quando você anda nesse sentido, para a esquerda, você faz uma divisão. Todas as escalas são assim. Divisão por quanto? Olha, 10, 3 zeros, olha. Então, vai ser 1000, tá? Se fosse litros para ml, multiplicação por 1000. Como eu vou fazer uma divisão, vai ser divisão por 1000, tá? É só se habituar com isso daqui. Então, bora fazer aqui, olha. Vai ficar 500, você faz logo tudo aqui direitinho. Se não der espaço, você dá um espaço maior da próxima, tá? Por 1000, olha. Aí o que é que você vai fazer aqui? Joga numa calculadora, tá? Ou então vai cortando, olha. Corta zero por zero. Cuidado para você não cortar muitos zeros aí, zeros indevidos, tá? Então vai ficar 5 dividido por 10, 0,5. Aí o que? Litros, que você passou para litros. Por quê? Porque a unidade é essa de volume que você tem que usar. Pronto, olha. Agora está tudo bacana. Eu tenho o volume, eu tenho a massa, beleza, e tenho o peso molecular. Então você já pode jogar na sua fórmula e colocar os valores aí que você calculou. Tá bom? Já está tudo ok, tá? Então vejam aí os passos que a gente tem que fazer. A gente tem que checar primeiro para ver se está tudo legal. A massa tem que estar em gramas, o volume tem que estar em litros. Se não tiver, você tem que usar as escalas para fazer as transformações, tá? Então olha só, 2,9, certo? Peso molecular, a gente acabou de verificar aqui que é 36,5. Às vezes o problema fornece esses dados também, é legal. Mas aqui ele deu tudo para a gente calcular, tá? Multiplicado por 0,5 que a gente passou também, né? Para fazer essa conta. Bora verificar aqui quanto deu. Aí você joga isso numa calculadora, você pode fazer, claro, tranquilamente isso na munheca, tá? Mas, por enquanto, você faz na calculadora, tá bom? Mas tem que aprender. Quem for fazer Enem tem que aprender a tirar esses valores, que senão lá na frente vai ter muito prejuízo. Tá? Então você joga esses valores aí e retira, olha, e vai dar 158, né? Aí você diz, esse número é muito grande, tal, posso usar? Você pode usar dependendo do problema, tá bom? Ou você pode fazer uma aproximação, pode arredondar, olha, vou arredondar a segunda casa. Por que eu vou arredondar? Porque aqui essa casa é 8, olha. Toda vez que essa casa for maior que 5, eu arredondo a outra casa, né, a segunda casa aqui, para uma unidade maior. Então, eu vou botar aqui 1, eu vou arredondar para 6. Pode ser assim também. Ou você pode deixar como estava no primeiro exercício, tá? Aqui tá bonitinho, tá bem arredondado, tá bom? Então, muito cuidado, sempre usando as escalas. Bora fazer essa segunda aqui, ó. Aqui, ele quer que calcule a massa. Lá, ele queria que calculasse a concentração, tá? Então, aqui, pessoal, novamente, é muita atenção. Eu sempre vou jogar na fórmula, tá? Se não jogar na fórmula, eu não vou saber o que eu vou estar calculando, tá? Faço umas divisões aqui para fazer cálculos separados, nunca esquecendo do pedido do problema. Então, olha, calcular a massa, certo? Se ele quer calcular a massa, ele quer isso aqui, ó. Então, logo bota um ponto de interrogação que eu tenho que ir atrás dessa massa. Olha, a substância é essa, o ácido cianídrico, tá? Que deve ser dissolvido em água para obter 500 centímetros cúbicos de solução, olha, de solução. E essa daqui é a concentração, olha, ele está dando 0,3 molar. Então, vejam, aqui eu tenho, isso daqui só pode ser volume, certo? Só pode ser volume porque a unidade é centímetro cúbico, tá ok? Essa daqui é a minha concentração e ele quer saber a massa. Olha lá, volume, não posso me enganar com isso aqui. Se eu me enganar,
Veja a unidade que ele está, ó, centímetro cúbico. E a concentração da solução, 0,3 mol por litro. Se você está prestando atenção, eu sei que você está, você vai olhar para cá, olha, as unidades já não tá batendo, tá? As unidades já não tá batendo. Por quê? Porque aqui eu tenho litro, eu tenho que ter litro, e essa unidade aqui é centímetro cúbico, certo? Ela não é de litro, tá? E eu tenho que passar essa unidade aqui para litro, certo? Então, olha lá, como é que vai ficar a minha fórmula? A minha fórmula é essa aqui, ela não vai mudar, tá bom? E vai mudar sim os problemas que vão estar pedindo, certo? E eu tenho que dar meu jeito para calcular esses valores aqui. Olha lá, para calcular a minha massa, eu faço assim, para calcular a minha massa eu preciso do M, tá? Tenho M? Tenho. Preciso do V? Tenho V? Tenho. Tá? Tem que fazer uma transformação, mas eu tenho. E aqui, olha só, ele não deu peso molecular, ou massa molar. Aí você tem que ir atrás. Quem é a substância? Aí você vai fazer os cálculos aqui, olha. Isso é por etapas. Quem é a substância? H, carbono e nitrogênio, ácido cianídrico. Aí, novamente, você vai pegar os elementos que compõem essa substância, verificar a quantidade de cada um na fórmula. Olha, estou verificando na fórmula. Tenho um hidrogênio, tenho um carbono e tenho um, certo? Nitrogênio. Se tivesse dois aqui, eu ia botar dois, hein? Cuidado. Tá? E vou multiplicar pela massa dele, que foi fornecida. A massa, tá? Foi fornecida aqui no problema. Quando não é fornecida, vou numa tabela periódica e verifico. Tá bom? Então, 1 carbono 12 e nitrogênio 14. Fazendo essa multiplicação aqui devagar, quem já tem uma habilidade faz logo rápido, certo? E aqui você vai somar, vai dar 27. Bom? Então, peso molar, ou massa molar, tá? Tudo a mesma coisa. 27. Não esqueça que isso daqui tem uma unidade, é o grama por mol. Significa que eu tenho 1 mol dessa substância, eu tenho 27 gramas, é isso, tá? Então, olha lá, calculei o grama, tá ok? Agora, pessoal, eu vou converter isso daqui para litros. Então, para isso, eu tenho que ir lá na escala novamente e verificar do que é que se trata isso daqui. Olha só, eu vou fazer bem aqui esse cálculo para vocês verificarem uma situação. Olha. Isso na escala, eu já tinha falado que esse 500 centímetros cúbicos, olha, tá? Esse 500 centímetros cúbicos, sempre nessas duas escalas, elas têm uma equivalência. Onde é a equivalência? É quando eu tiver 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que se eu tiver 50 ml, eu tenho 50 centímetros cúbicos, certo? Se eu tiver 1 ml, eu vou ter... Se eu tiver 100 ml, eu vou ter 100 centímetros cúbicos. Quer dizer, são iguais, tá? Então, isso vai facilitar para mim, por quê? Porque eu vou ter que precisar passar para litro, aí eu passo para ml, olha, tá ok? E depois divido por 1000 para passar para litros. Aí fica muito mais simples, tá bom? Então, olha lá. Passei para cá, para 500 ml. Pronto. Aí depois eu vou na escala lá de litros e verifico que esse 500 ml, certo? Esse 500 aqui ml, eu tenho que dividir por 1000, tá? Para eu ter o quê? Aí eu corto, olha. Cuidado para não cortar demais. 0, novamente, olha, 0,5 litros, tá? Tá legal? Então, toda vez é assim, eu tenho que ter muita atenção. Como eu tenho duas escalas de volume, vai ter um momento que eles vão ser equivalentes. E a equivalência que eu uso, né, para passar uma para outra. Muito cuidado com isso daqui, tá? Então, olha lá, pessoal. Acabei de transformar isso daqui, eu vou botar aqui para eu não esquecer. Olha. 500 centímetros cúbicos é igual a 0,5 litros. Quer dizer, eu já demonstrei tudinho nos meus cálculos. Olha, você tem que fazer isso em provas
para você demonstrar. Tudo que tem cálculo, você tem que fazer demonstrações, tá? Então, olha lá. Vamos substituir agora. O M é 0,3. Vou aqui uma caneta diferente. O M é 0,3, olha. Só vou substituir. Depois eu vou usar a minha matemática, né, para verificar. O M é o que eu quero conhecer, tá? Peso molar, acabei de calcular também aqui, olha, dá 27. Vezes o volume que eu passei para litros, vai dar 0,5. Olha lá. Qual é o problema que a gente tem aqui? É que eu tenho que calcular o M1. Então, eu vou jogar, olha lá, esses valores o outro lado. Como é que eles vão? Eles vão multiplicando. Então, olha lá. Você poderia até fazer já os valores aqui, tudinho, 27 vezes 0,5. Mas eu vou fazer bem devagar. Então, o 0,3 já está do outro lado, tá? Aí eu vou passar o 27 e o 0,5 para cá. Está multiplicando, claro, né? E aí você faz o cálculo. Pode ser numa calculadora, tá? E você fazendo o cálculo, você vai chegar a 4,05 gramas. Tá? Note que eu estou botando gramas, olha, gramas porque é a unidade de massa. Tá? Às vezes o problema diz, olha, quanto vai dar em quilograma? Aí você tem que entender, olha, eu vou fazer os cálculos em gramas e depois eu faço a transformação. Tá? Então, olha só, quando eu encontrar o valor, é bom que eu bote aqui para me lembrar. Olha. Boto nesse quadradinho aqui, né? E faço bem, dou uma ênfase nele para mostrar para quem está corrigindo os meus cálculos, tá bom? Então, o valor aqui deu 4,05 gramas, ok? Terceiro aqui, olha, novamente a massa, né? A gente já viu lá, massa, só que aqui a substância muda, tá bom? Então, vai ser mesmas coisas que eu fiz para o outro, tá? Vou ler o problema, certo? Vou verificar o que é que ele quer calcular, tá bom? Faço os cálculos separadinhos aqui, tá? É uma maneira que eu tenho de organizar. Então, bora tirar os valores aqui que ele está querendo, olha. Tá bom? Então, ele quer, determine a massa de ácido fosfórico, né? Tem um nome, claro, dessa substância, vocês têm que saber também, mas aqui não vai ser necessário ainda, né? Mas é bom que vocês conheçam. Que deve ser dissolvido em água para obter, né? Olha lá, tem valores aqui, olha. Então, muita atenção. 1,5 litros, tá? E 2,5 mol por litro. Aí aqui ele está dando as massas, olha. Quando ele não der, aí você tem que ir atrás numa tabela periódica, tá? Então vamos lá, vamos retirar os dados aqui. Novamente, ele quer saber a massa, tá bom? Massa, olha, tá? Substância aí H3PO4. O volume ele já deu aqui, eu não preciso fazer transformação, olha. Ele já deu em litros, olha. Tá tudo bacana aqui. E aqui a concentração molar, olha. Concentração e quantidade de matéria, tá? Então tá aqui os dados, olha. Eu retirei. Muito importante eu retirar esses dados, porque aí eu sei o que eu vou calcular. Então, olha só, vou jogar na minha fórmula, agora está diretão. Ó. Por que direto? Por causa que eu não preciso transformar o volume. Aí a única coisa aqui que eu preciso é o que ele não informou. Tá? Quando ele informa também no problema, aí está tudo tranquilo. É o peso molecular, ó. Peso molar, né? Então pega, você vai para cá, uma parte separada para não embolar o meio campo. Você vai colocar aqui, olha, H3PO4, que é a substância que ele deu lá, tá? E fazer o cálculo do peso molar, tá bom? Então você vai pegar os átomos aqui separados, olha, são 3 átomos, tá? Hidrogênio, fósforo e oxigênio. Você vai pegar as quantidades, olha aqui a quantidade como modifica, olha. Certo? Deu 3. Aqui eu tenho um fósforo, olha. Um fósforo somente. Quando não tem nada é 1. E aqui 4 oxigênios, olha. E você pega a massa que foi fornecida, multiplica e depois soma. Tá? Fazer aqui bem devagar.
que vai dar 64. Aí você soma, vai dar o quê? Vai dar 98. O quê? Grama por mol. Esse é o peso molar, não esqueça, tá bom? Esse é o peso molar. Eu acabei de calcular, certo? Então vamos lá. Agora já está tudo legal, olha. Não preciso passar aqui o volume para litros, porque ele está em litro. Então, eu vou colocando os valores, olha. Então, vou pegar aqui o M, 2,5. A massa é o que eu quero calcular. Peso molar, acabei de calcular ali, olha, 98, vezes o volume, ó. Novamente, olha, você pode fazer essa multiplicação? Pode, faça devagar, mas você tem que entender que o resultado aqui, você vai mandar para esse outro lado multiplicando, certo? Por isso eu vou fazer bem devagar aqui, olha. Vou pegar o 2,5 que já está do outro lado, vou multiplicar por 98 vezes 1,5. Faço isso tranquilamente, né? Faço essas multiplicações todinhas aí e eu vou encontrar o valor de 367,5. O quê? Qual é a unidade de massa aí? Grama. Tá? Então, muito simples de você achar, você não pode perder isso daqui de vista, que é isso, esse aqui, que é a pergunta do problema. Cuidado, não se perca aí, né, fazendo as resoluções, aí você não vai saber o que é, qual o pedido do problema. Muito cuidado, por isso você tem que ler e saber as informações, tá? Então vamos lá, o último aqui. Aqui é para calcular volume, olha, tá ok? Aí, aqui é o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, vejo que mudou a substância, tá? Ele está dando a fórmula aqui, que é justamente para você fazer o cálculo das massas, como nós fizemos anteriormente, olha. Ele fornece aqui a massa atômicas dos elementos que fazem parte dessa substância, e você só vai ter que armar, né? Aí, a gente passa um tracinho aqui, ó, tá? Para organizar, certo? Nesse primeiro aqui, você põe os dados do problema, olha. Calcule o volume. Aí ele quer saber calcular o volume, então ele quer o V, certo? Você tem que entender isso daí. Volume é o V. De solução aquosa de hidróxido de sódio. Aí, esse valor aí que ele está dando é a concentração em quantidade de matéria, ou molaridade, tá? Pela unidade você vê, você não pode se enganar. Isso aqui nunca vai poder ser volume ou massa. A unidade é diferente, tá? Sabendo que ela contém, olha só, 72 gramas. Gramas é a unidade de quê? De massa. Tá? 72 gramas. Tá certo? Então tá aqui essa referência para vocês. Olha, eu calculei a concentração e quantidade de matéria, calculei a massa e calculei o volume. Aí vocês têm uma referência legal aqui para vocês se organizarem. Vocês não podem esquecer, claro, das escalas, se for necessário passar, né, volume, né, de acordo com o pedido do problema, tá bom? Então, vou botar aqui a fórmula, olha. A fórmula não vai mudar, tá? O que vai mudar são os dados, os problemas e os pedidos, né? Tá bom? Então, agora, olha só, ele quer calcular o volume. Quer calcular o volume. Ó. Então, o volume está bem aqui, ó, certo? Então, você vai usar os artifícios matemáticos que você conhece, tá legal? Para você calcular isso daí. Então, primeiro, eu vou colocar os valores que eu conheço, tá? Eu tenho todos, olha lá. Para eu calcular o volume, eu preciso da massa. Tem a massa? Tenho. Eu preciso do peso molar, não tenho, mas eu posso calcular. Eu preciso da concentração e quantidade de matéria. Está aqui, beleza. Então eu só tenho que ir atrás de quem? Desse camarada aqui, olha, peso molar. Então, novamente, vou pegar aqui peso molar de quem? Do hidróxido de sódio, que é representado por NaOH, tá? Então, pego os elementos, todos eles aqui, olha, ponho aqui embaixo, né? Para eu somar a massa deles na substância. Então, olha só, todos eles estão na quantidade de 1 aqui, olha. 1, 1 e 1. Eu vou multiplicar pela massa correspondente.
cada um deles. Tá? As massas são diferentes, só vendo a tabela periódica. Tá? Você faz essa multiplicação devagar aqui e depois soma e retira o peso molar. Tá? Você vai ver isso daqui que vai dar 40 gramas. É sempre bom você botar as unidades aqui, certo? Porque eu vou logo aprendendo, né, a lidar. Aí cada vez que você fizer, você vai esquecendo, aí vai ficar automático. Você não vai precisar gravar, tá bom? Então, 40 gramas por mol. Isso quer dizer que 1 mol de NaOH, tá? Eu acabei de calcular aí que dá 40 gramas. 1 mol de NaOH dá 40 gramas, de acordo com os cálculos que nós fizemos aqui. Tá bom? Então é só fazer devagar que dá tudo tranquilo. Então, olha lá, aí eu já tenho tudo que é preciso aqui para eu calcular. Então, pego aqui, olha, vou substituir. Eu tenho 0,5 igual a massa, me deu que é 72, está numa unidade legal, né? Se tivesse diferente do grama, eu tinha que passar. Aqui, o peso molecular que eu botei aqui, que eu acabei de achar que é 40, tá? E o volume que eu quero, tá bom? Volume é que eu quero calcular, tá? Então, esse volume, olha lá, ele está embaixo, está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Então, eu vou fazer bem devagar, olha. Vai ficar 0,5 multiplicado por V igual a 72. Depois que você criar uma velocidade maior, você pode ir fazendo as coisas direto, tá? Eu vou fazendo aqui bem devagar para demonstrar para vocês. Então, olha só, eu quero saber o V. Então, esse valor aqui, olha, que está multiplicando, vai dividindo. Pronto. Agora está perfeito para eu fazer minha conta. Tá? Aí você pode fazer devagar, aí você que decide aí. Pode ir simplificando, tá? Olha só, 5 vezes 4, 20, né? 0,5 vezes 40 vai dar 20, tá bom? Só você fazer aí devagar. E o valor aqui vai dar 3,6. O quê? Aí você... Qual é a unidade? Né? Ele não está pedindo a unidade, está aqui, olha. Ele deu no problema, olha. Que a unidade, quando você for calcular, está em litros. Tá? Unidade de volume. Não se perca, está tudo nos problemas. Tá bom? Só você fazer uma revisão legal, aí você consegue fazer os exercícios tranquilamente. Tá? Então, pessoal, muito cuidado, certo? Vejam o que eu estou pedindo para vocês, tá? que é a parte de que é a parte de escala. Vocês têm que ter uma escala do lado de vocês para vocês poderem fazer os cálculos com tranquilidade, tá bom? Para vocês entenderem os problemas, tá? Então, até a próxima. Até o próximo vídeo.